Oi, pessoal! Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao nosso 15º dia de meditação guiada. E o que acontece na nossa vida real? Já falei isso aqui algumas vezes, mas é importante que você vá amadurecendo essa ideia para você conseguir ir colocando na sua vida. Então, existem temas e coisas que eu vou trazer. Na sua vida existem dias que são maravilhosos, perfeitos e você está disposto a fazer tudo na sua vida. E existem dias que não são assim. A vida real é assim, gente. Acontece, nem sempre você está no seu melhor dia. E pensando sobre isso hoje, eu resolvi trazer isso para o comecinho da nossa live. Eu percebi que faz uma grande diferença na sua vida quando você consegue entender e internalizar esses ciclos dentro da sua vida. Primeiro, lembra quando eu falei para você, quando você está feliz demais, você não tomar uma atitude, ou quando você estiver triste demais, você também não tomar uma atitude? Mesmo no dia que você estiver feliz demais ou triste demais, não importa. Quando você se dispõe a fazer uma meditação para você conseguir equilibrar esse sentimento, equilibrar essa emoção, porque tanto essa alegria demais não é equilíbrio, assim como uma tristeza demais também não é equilíbrio. Quando você consegue fazer uma meditação ou entrar num estado mais equilibrado, toma as suas decisões para o que você quer na sua vida nesse momento. Agora sobre isso, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. Quando você chegou nesse estado equilibrado, é o momento onde você decide coisas. É o momento onde você delibera sobre alguma coisa, quando você decide isso, e quando você decide isso, o próximo passo é você conseguir levar isso para a sua vida. Então, quando você tomar essa decisão, lembre, hein? Antes dessa decisão, existe uma deliberação. Dentro dessa deliberação, você vai pensar o quanto você quer isso. E se isso é cabível para você na sua vida nesse momento. Então, vamos supor que você, no seu estado de meditação, quando você conseguiu equilibrar suas emoções, você pensou e decidiu que você quer ter um hábito. Seja qualquer hábito. Pode ser, por exemplo, o hábito de ir na academia. Esse é um bom exemplo, porque às vezes toda segunda você começa, mas nem sempre você chega no final da semana. Quando você decide algo, coloque esse algo como uma coisa inegociável para você. Presta atenção nisso que eu estou te falando, porque isso pode mudar muita coisa na sua vida. Se você, no seu estado equilibrado, decidiu, mas lembra que antes de decidir você delibera, você decidiu, por exemplo, que você quer ir para a academia, que você quer criar um hábito, por exemplo, de ir para a academia, a partir desse momento, coloque isso para você como uma coisa inegociável. Não existe você acordar e pensar, nossa, será que hoje eu vou ou não? Não existe nem esse pensamento, porque você já decidiu que isso vai ser um hábito na sua vida. Então você vai. A única coisa que você vai pensar é, que horas eu vou? Mas não delibere mais se você vai ou não, porque você já decidiu que você vai, você já decidiu que você quer isso na sua vida. Por que isso é importante? Porque é nesse ponto de decisão que você precisa ancorar a sua motivação no dia que você estiver feliz demais e no dia que você estiver triste demais. Porque pode ser que no seu dia feliz demais você queira sair e não vá, e pode ser que no seu dia que você esteja triste demais você use isso e também não vá. Se isso for uma coisa inegociável, tanto quanto você estiver bem quanto você estiver mal, você vai fazer. Porque é inegociável, você se comprometeu a fazer com você. Tenta fazer isso, tenta não, porque quem tenta nunca consegue. Faça isso na sua vida com uma coisa que você quer. Nossa, não, pra mim não faz sentido nenhum para academia. Ok, faça no que você quer. Você quer fazer o quê? Você quer fazer um propósito de oração? Uma meditação de 31 dias. Se você se dispôs a fazer, não negocie algo que você decidiu. Se decidiu, termina. O problema é que quando você decide algo sem você deliberar antes, você começa a deliberar depois do ponto da sua decisão. E quando você delibera sobre o ponto da sua decisão, você questiona os seus motivos. Você já não sabe mais o que você quer. Aí você para. Só que aí você começa várias atividades na sua vida e você deixa todas elas inacabadas e sobre elas tem um sentimento de fracasso. E aí você acredita que você vai fracassar na próxima atividade que você terminou. Quando você determina algo depois de uma deliberação e faz isso,
Você vai descobrir o sentimento de conquista, o sentimento de eu consigo, eu sou capaz. Você pode ir na força do ódio, não importa. Mas quando sair de lá, você vai falar, eu me venci. Sabe quando nasce a superação? Quando você tem uma ação super. É quando você faz algo no seu pior dia, no seu pior momento, no seu pior sentimento, no seu pior tudo, e você foi lá e fez. Isso é uma superação. Só que para você ter uma superação, primeiro você tem que ter um motivo para ter ação. Você acha que motivação é você fazer algo empolgado? Não. É você ter um motivo pelo qual você vai fazer aquilo. Você só encontra esse motivo quando você delibera, quando você pondera se realmente você quer aquilo. Mas depois que você decide, você tem que decidir ter esse ponto de decisão na sua vida. E você vai ver. Não faça isso sobre tudo. Faça isso só sobre uma coisa. Você precisa achar só uma coisa. Que seja fazer uma oração, que seja fazer essa meditação aqui de 31 dias, se você propõe, faça. Que seja ir para academia, que seja fazer uma dieta. Só que coloca dentro da sua realidade. Depois você pode ir adaptando isso. Lembra? Você vai adaptar dentro da sua realidade, mas isso para você não pode ser mais um motivo de deliberação. Você não vai mais pensar, nossa, eu vou para academia ou não vou, não, é que horas eu vou. Eu consigo treinar 1 hora ou 30 minutos, mas eu vou. Nossa, que horas que eu vou fazer minha oração? Vai ser de manhã antes de eu ir para o trabalho, ou eu consigo fazer antes de dormir, eu consigo fazer na hora do meu almoço, eu consigo fazer tal horário, eu consigo fazer 30 minutos, eu consigo fazer 20. Não existe mais você deliberar se você vai fazer ou não. Existe você deliberar que horas você vai fazer aquilo. E você vai ver que quando você consegue fazer isso em uma coisa só na sua vida, não precisa ser várias, é só uma. Você consegue fazer depois as outras coisas só pelo sentimento que nasce em você, te mostrando que você é capaz de fazer tudo. Isso é muito lindo. Aí você fala assim, às vezes você pode pensar, nossa, é muito fácil falar. Não é tão fácil falar, porque para eu estar falando isso eu também vivo. E eu também passo por dias maravilhosos, onde eu tenho toda a motivação do mundo e dias não tão bons. E todo mundo que é humano, todo mundo que está num corpo humano passa por isso. E é normal. Sabe o que vai fazer a diferença na sua vida? É você conseguir no seu pior dia dar o seu melhor. O melhor para você, tá? Não é o melhor comparado com a outra pessoa, ou o melhor comparado com outra vida, a sua comparação é comparado com você de ontem. É a única comparação que você pode viver, a única comparação que você pode fazer. Qualquer outra comparação diferente disso é injusta, porque você não sabe a trajetória de outra pessoa, você não sabe a vida de outra pessoa, você não sabe o que ela passa. Você sabe sobre a lente dos seus olhinhos, que só vê o que as pessoas querem mostrar. Talvez você ainda não tenha percebido que cada ser humano aqui, que cada cérebro aqui é um universo particular. E você conhece talvez 4% desse universo, igual você conhece o seu. O que você conhece de outras pessoas é o que essa pessoa quer te mostrar. É o que talvez ela fala. Mas talvez o que ela fala seja 4% de tudo que ela pensou durante todo o dia, durante toda a vida, durante tudo que ela passou. Você não sabe o que existe no coração de outras pessoas. Estou passando por isso. A Viviane está falando aqui, eu vou ler porque depois, quando fica gravado, as pessoas não entendem por que eu estou lendo, mas eu estou lendo os comentários. Eu estou saindo da zona de conforto e posso dizer que é surpreendente quando você vence esse obstáculo. E Viviane, você acha que isso está trazendo para você mais confiança em quebrar outros obstáculos na sua vida? Você acredita que essa mudança da sua vida, de sair dessa zona de conforto, está te ajudando em outras áreas também? Boa noite para quem está entrando agora. Isso é muito incrível. Testem na vida de vocês, faça isso na vida de vocês, para vocês verem como isso vai mudando, como isso vai se adaptando. Agora, eu vou falar uma coisa para você complementar isso dentro do que eu acabei de te contar. O que eu falei foi para você determinar algo, fazer isso. Eu vou voltar no texto que a gente falou, que eu já li aqui para vocês da Helena Blavatsky, porque eu acho muito importante pontuar isso.
Primeiro, decida se é dever seu fazer ou se você realmente quer fazer. A partir do momento, você não deve fazer 1 milhão de coisas, você não tem como obrigação, você não tem como dever. Mas a partir do momento que você pega aquilo como seu dever, aí você tem uma obrigação de terminar. Lembra que eu dei o exemplo? Você não tem o dever de comprar uma casa, mas a partir do momento que você compra uma casa, você tem a obrigação de pagar. Se você não paga, vai existir um preço sobre isso. Então, vai te tirar um imóvel, vai acontecer alguma coisa para você poder pagar aquilo. Então, quando você se propõe a fazer algo, pense se é seu dever fazer. E depois que você colocou aquilo como seu dever, faça. E aqui entra 2 coisas que precisa ser muito sábio. Pega essa dica para você, leva para sua vida. Não queira coisas demais, porque você vai abrir várias coisas que você não vai conseguir fechar. Seja consciente naquilo que você quer e se aquilo cabe dentro da sua realidade. Então, queira coisas que você consiga ter um começo, um meio, um fim, um ciclo e um planejamento. Não queira coisas demais, porque senão depois você vai ficar confuso com várias responsabilidades, com vários ciclos abertos e você não vai saber como fechar. Você vai abrir muita coisa na sua vida. Por isso que eu falei, escolha uma coisa. A Viviane falou, com certeza, eu não sabia dizer não. Eu não sabia dizer não. Hoje eu falo e me sinto muito bem. Exatamente, missão dada, missão cumprida. Eu escolho, mas também termino. É esse o ponto, gente. Maravilhosa, Viviane. É essa a questão. Porque aí, todas as vezes que você termina, você encerra um ciclo. E agora você está pronto para o próximo. E aí você escolhe o próximo. E você faz, encerra ele e você está pronto para o próximo. Quando você pega vários, você não finaliza eles e você fica naquela mesma coisa patinando. É como se sua vida estivesse andando em círculo. Você vê as mesmas situações acontecendo, você vê tudo aquilo acontecendo de novo, você não entende. Mas uma grande questão que a Viviane falou aqui, que eu acho válido demais falar. Ela falou, quando eu aprendi a dizer não, isso mudou. Porque o aprender a dizer não é parar de pegar coisas que você não tem como obrigação fazer. É parar de pegar coisas que você às vezes não tem como dever fazer. Mas a partir do momento que você fala sim, aquela coisa virou seu dever e você tem a obrigação de finalizar. Por exemplo, você não é obrigado a cuidar do filho de ninguém, mas se alguém te pediu, você falou sim e você foi lá cuidar, aquela criança agora é obrigação sua. Você vai ter que entregar para a mãe do mesmo jeito que você pegou, você vai cuidar dela, você vai ter uma responsabilidade sobre aquela vida. Era obrigação sua? Não, mas você falou sim, pegou, agora é. E é assim com tudo na sua vida. Só que as pessoas às vezes confundem. Às vezes você, por muito tempo da sua vida, acreditou que ser boazinha era a melhor coisa do mundo. Que falar sim era a melhor coisa do mundo, que você ia ser boazinha. Só que aí, depois de um tempo, às vezes depois de muito sofrer, você descobre que você estava sendo boazinha com todo mundo, menos boa para você. E aí é o momento quando a gente aprende a dizer não. Se você ainda não passou por essa experiência, não precisa passar. Aprende com o erro do outro. Aprende com a experiência do outro. Oi, tia Melinha, boa noite. Aprende com a experiência do outro. Sabe por que às vezes a gente tem dificuldade de falar não? Porque a gente tem muita necessidade de se sentir aceito. E isso é muito engraçado. Engraçado entre aspas, se não fosse tão triste, né? Sabe quando que isso começa? Lá na pré-história. Porque as pessoas que andavam em bando tinham muito mais chance de sobreviver do que um lobo solitário. Então, começou a existir uma necessidade de se sentir incluso. E a forma como o ser humano foi se adaptando para se sentir incluso em algo foi mudando. Hoje, às vezes, você fala sim para muita coisa para você poder se sentir incluso, para você se sentir aceito. Hoje, às vezes, você fala muita coisa para grupos, pessoas, para você se sentir parte de algo. Às vezes parte de um grupo que gosta de um tipo específico de música, às vezes parte de um grupo político, para você se sentir parte de algo. Porque todos nós carregamos essa programação de que quando nós estamos em grupo, nós somos mais fortes e você consegue sobreviver. Se você está sozinho, é como se você fosse fraco, isso dá medo e você pode ser atacado. Então, às vezes, você abre mão de seus princípios, abre mão do que você acredita para poder fazer parte de algo. Só que quando você faz isso, você perde uma coisa muito importante. O seu próprio eu.
e depois você passa por um sofrimento muito grande para encontrar ele de novo. Hoje, a forma que a gente encontrou de ser incluso no grupo, na sociedade, é diferente. As formas foram se aperfeiçoando, mas nem sempre é a mesma. Porque, aliás, nem sempre, na verdade, ainda é a mesma. Às vezes, antigamente, você dava um presente, hoje você ainda dá um presente. Às vezes, o seu sim para fazer uma tarefa é um presente. Às vezes, concordar com algo é uma forma também de você fazer para você entrar dentro de um grupo. Por mais que você saiba que aquilo é errado, você vai lá e concorda porque você quer fazer parte de um grupo, você quer estar junto com pessoas, você quer fazer parte desse algo. Eu queria trazer essa ideia aqui no comecinho da live, só porque eu acho que ela é muito válida. Porque hoje, para mim, não foi um dia tão bom. E foi isso que eu fiquei pensando. Falei, gente, eu não vou fazer a meditação de hoje trazendo uma ideia sobre algo. Eu vou trazer uma ideia sobre a vida real. Porque a vida real é assim, gente. Nem todos os dias são bons. Mas se você consegue fazer dos seus dias ruins o que você propôs, talvez no seu dia bom, no seu dia equilibrado, você vai se sentir melhor. É isso que eu queria trazer para você, é esse entendimento. Lembra que eu falei que eu queria falar duas coisas? Primeiro, essa questão do dever, não pegue obrigações que não são suas, que depois você precisa finalizar. A segunda é, aprenda que você pode adaptar as coisas. Nada. Eu não sei se todo mundo é assim, se às vezes é um pouco do traço da minha personalidade. Meu noivo me fala muito isso e eu tento aprender e equilibrar isso na minha vida, que não precisa levar as coisas sérias a sério demais. Por exemplo, é engraçado, né? Tem coisas na nossa vida que, por exemplo, eu levo muito a sério, parece que tá valendo a vida. E não tá valendo a vida, gente. A única coisa que não pode se dar jeito na vida é a morte. No resto, tudo tem jeito. O que eu quero falar para você é, adapte para a sua realidade do momento aquilo que você quer. Então, vamos lá. Vou voltar, por exemplo, de ir para academia. Colocou que quer ir para academia, você tá num dia maravilhoso, você quer fazer seu treino, quer fazer extra, quer correr 5 km, quer fazer o que você quer, faz. Nossa, maravilhoso, faz. É esse o pique que você tá nesse dia. No outro dia, você não quer nem ir pra academia, você tá indo na força do ódio, vai mesmo assim, mas faz meia hora. Faz um treino e tá tudo bem você fazer meia hora. Tá tudo bem você não querer fazer um cardio no final, tá tudo bem. Essa é a adaptação. Vai existir dias que você vai querer treinar mais, vai existir dias que você vai querer treinar menos. Não pega esse dia que você está querendo treinar menos e compare com o dia que você foi o melhor treino da sua vida. Porque o dia que foi o melhor treino da sua vida foi um dia esporádico. Aconteceu, lindo, maravilhoso, fica feliz pela sua conquista. Mas não tenta fazer do seu pior dia aquele dia, não é? Não é. Você não está naquela frequência, não está naquela energia, você não está com aquela vontade. O seu melhor naquele dia é fazer 3 séries daquilo do jeito que deu. E tá tudo bem, aquele é o seu melhor. Tenha essa compaixão com você, sabe por quê? Porque se fosse outra pessoa te contando isso, você ia ter a maior compaixão do mundo com aquela pessoa. Mas quando é com você, aí é inadmissível. Aí não tem como, não dá, desiste, como é que pode, entrega pra Deus. Não é assim que funciona. Se você tiver com muita dificuldade de ter compaixão com você, imagina se fosse outra pessoa ali, como é que você ia tratar essa pessoa? Você ia ser, às vezes, tão duro, tão rígido com aquela pessoa? Talvez não, mas com você é. Não tem essa necessidade. Às vezes você se machuca por causa disso. Às vezes você quer ser a melhor pessoa do mundo para as outras pessoas, mas deixa de ser para você. Não seja tão duro ou dura com você mesmo. A vida já se encarrega de ser duro o suficiente na medida que você aguenta. Não tem por que você aumentar essa carga. Era sobre isso que eu queria conversar com vocês aqui um pouquinho hoje. E agora eu vou para o nosso objeto de meditação, que foi postado hoje cedo. A Viviane falou aqui, ó. Todos temos dias piores e tudo bem, nada é fixo e permanente. Tudo passa, os dias felizes e a tristeza também. Não fique nos dias tristes, porque assim ele passa rápido. Gente, isso aqui é uma coisa maravilhosa que eu acho muito válido pontuar, como a Viviane falou. Não se apegue no seu dia feliz demais, porque ele vai passar, tá? Vou te contar isso, ele vai passar. Não se apegue no seu dia triste demais, porque ele também vai passar.
Chico Xavier, ele tinha escrito na cabeceira da cama dele: isso também passa. Para ele saber que, independente se a felicidade era muito grande ou se a tristeza também era muito profunda, iria passar. Viva o momento. É só isso que você tem. É só esse momento que você tem. Você tem este momento da sua felicidade e você tem este momento da sua tristeza. Agora, quando você para de tentar reprimir ou de tentar segurar esses momentos, você vai conseguir ser mais feliz. Porque você vai encontrar na felicidade, na alegria, pontos bons e pontos ruins, mas de amadurecimento, e na tristeza também. Se você tenta não sentir a tristeza, ou se você tenta segurar a alegria, você perde o aprendizado. Porque você fica gastando seu tempo tentando preservar aquele sentimento e não leva o porquê que ele existiu. Você perde o momento. Se você, na sua tristeza, fica tentando negar a tristeza, não quero sentir isso, não quero pensar isso, não quero, uma hora ela vai vir como uma avalanche e você vai passar um período grande triste. E quando você estiver triste demais, saiba que aquilo também vai passar. A Adriana falou verdade, tudo passa. Gente, sobre tudo passar, eu acho muito incrível porque a alegria é bom, ela é ótima, felicidade é bom, ela é ótima, mas para pensar um pouco, pelo menos para mim, a maioria dos meus grandes aprendizados vieram de momentos bem tristes. Porque eu tive que aceitar verdades que no meu momento alegre eu negligenciava. Pensava que tudo bem. Só que nos meus momentos de tristeza mais profunda foi quando eu tive às vezes os meus maiores aprendizados. E eles eram muito reais para mim. Se você consegue dentro da sua tristeza internalizar aquilo, entender por que você passa aquilo, por que você está passando por aquela situação, qual é aquele sentimento, o que aquilo pode te trazer, talvez você tenha um amadurecimento tão grande, tão bonito. Você sabe que os maiores filmes, às vezes as maiores obras de arte, inclusive as melhores músicas, geralmente são compostas e feitas nos piores momentos dos seus compositores? Nos mais tristes, eles conseguiram pegar a dor que eles sentiram e transformar em arte, na coisa mais bonita da vida deles e talvez no que fez eles mudarem de vida. Nasceu de uma tristeza muito profunda. Mas para isso você tem que ter muita sabedoria para você conseguir fazer uma coisa assim. Eu vou ler agora aqui o objeto da nossa meditação de hoje. E hoje foi: hoje, olhando para o seu corpo, para você como um todo, o que você mudaria? E por quê? Analise isso profundamente. Vamos só analisar isso aqui da seguinte forma. Antes de ontem, acho que foi na 13ª meditação que a gente teve um treino super legal de clarividência. E eu falei para você um pouquinho de mente e de cérebro, para que você entenda que a sua mente e seu cérebro são coisas distintas. Eu vou voltar nesse assunto um pouquinho agora, porque existe algo chamado doenças psicossomáticas. O que seria isso? A sua mente adoecendo o seu corpo. Quando eu falo um pouquinho para você de parapsicologia, de fenômenos paranormais, o que eu quero dizer? O que eu sempre trago e falo aqui? Paranormalidades é simplesmente nada mais, nada menos que fenômenos que vão além da sua normalidade. Só que pra gente, tudo que é normal é coisas tridimensional, é aquilo que você pode tocar. Que tem o quê? Largura, comprimento e profundidade. Tridimensional você pode tocar e ver. Isso para você é normal, porque o seu mundo é composto de coisas tridimensionais. Tudo que vai além daquilo que você pode ver e pode tocar, para você já é normal. E às vezes, para muitos, isso traz medo, porque o desconhecido às vezes traz medo. A sua mente, ela é algo imaterial. Você não pode tocar. Só que, se a sua mente quisesse conversar com você, como é que você acha que ela conversaria? Se ela quisesse te passar uma informação, uma mensagem. Ela precisa, às vezes, materializar isso no físico, no que você pode tocar e ver, para te dar um recado. Porque, por muito tempo, às vezes, por você não acreditar naquilo que você não pode ver,
naquilo que você não pode ouvir, naquilo que você não pode tocar, ou seja, tudo aquilo que vai além dos seus sentidos, que seria o quê? Tato, paladar, olfato, audição e visão. Tudo que foge disso, para você, é estranho. E se você não tiver, no mínimo, uma intuição ou uma percepção boa, você não vai conseguir captar nada além disso. A sua mente ela é imaterial. Ela tenta se comunicar com você de várias formas. Ela tenta te dar sinais de várias formas. Ela te traz alguns sentimentos, emoções, alguns pensamentos que você tem. Se você não consegue captar esses sinais, interpretar eles e mudar na sua vida, ela chega ao ponto de materializar no seu corpo algo. Por exemplo, uma doença. Doenças psicossomáticas são isso. A sua mente adoecendo seu corpo, porque é a forma dela te mostrar que tem algo errado. Aonde? Só que isso aqui é um entendimento muito profundo que exige várias aulas, várias coisas. Eu estou trazendo de uma forma bem simplória para você conseguir entender, para a gente fazer essa meditação. Porque o que eu preciso que você entenda é que você está num corpo, mas não é um. Por que você não é um? Porque você não é só um corpo. A partir do momento que você tem uma mente, você tem um espírito, então você não é só esse corpo. Lembra que eu tinha falado, né? Porque não é porque você não vê que não existe. A lei da gravidade você não vê, mas se você soltar o objeto vai cair. Você não precisa ver a gravidade acontecendo para você saber se ela existe ou não. Ela vai estar regendo no seu planeta de qualquer maneira. Você acreditando nela ou não, vendo ou não, ela vai estar no seu planeta. Da mesma forma é a sua mente. Você acreditando que ela existe ou não, ela vai estar atuando sobre você. Agora, quanto mais você consegue compreender e entender essa comunicação, mais você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Sabendo que existem doenças psicossomáticas onde a sua mente adoece seu corpo, quando eu pergunto para você, se você pudesse mudar algo no seu corpo, o que você mudaria? Me conta aqui no chat quem está assistindo. Se você pudesse mudar algo no seu corpo, o que você mudaria? Tudo que você mudaria no seu corpo está relacionado com algum aspecto mental seu. Se você chegou ao ponto de fazer igual a Viviane, ela falou assim que ela não mudaria nada, porque ela já chegou nesse ponto de equilíbrio. Se você ainda mudaria alguma coisa no seu corpo, é porque ainda existe algo internamente que você quer mudar, ou algum sinal, ou alguma forma de comunicação que você ainda não entendeu, que você precisa resolver. A doença é um estágio já muito grave disso. Existem estados menores, desequilíbrios menores. Uma doença já é um desequilíbrio alto, é onde já se densificou no seu corpo e materializou por uma doença. E isso acontece também por causa do fluxo da sua energia, do seu fluxo de pensamento. Gente, existe. Gasta um tempinho aí da sua vida pesquisando isso que é válido. É tudo que eu falo aqui é válido, né, gente? Mas é porque é verdade. Existe um japonês, eu esqueci o nome dele agora, mas ele fez um experimento com água, onde ele não falou, ele só escreveu. Ele escreveu num papelzinho a palavra amor, escreveu aqui, e num copo, num negócio de água, que tinha água. Ele congelou o recipiente onde estava a água, depois pegou o microscópio e tirou foto das moléculas de água. E ele fez isso com várias palavras. Então ele fez isso com a palavra amor, ele fez isso com a palavra ódio, ele colocou essa música ele colocou essa água escutando, por exemplo, Beethoven, depois ele pegou e colocou ela escutando um rock pesado, e ele começou a ver o comportamento da água. E ele viu que quando a palavra era amor, a palavra era gratidão, a palavra era paz, isso trazia uma frequência para a água, e a água ficava cristalina. Era uma imagem muito bonita. Mas quando é escrito na água ódio, nojo, te odeio, coisas do tipo, era só escrito, hein? Não era nem falado. A água começava a ter, as moléculas dela ficavam totalmente uniforme, sem forma. Não era uniforme, ela ficava sem forma, ficava bem deformada, bem feia mesmo. Agora pensa que o seu corpo ele é feito mais ou menos de 80% de água. Qual é o efeito do seu pensamento sobre o seu corpo? Então, se o seu pensamento são pensamentos destrutivos sobre você mesmo todo o tempo,
você consegue levar toda essa frequência, toda essa energia para o seu corpo. E é muito interessante ver isso, porque você está vendo fisicamente a molécula de água mudando. E você já sabe que o seu corpo é 80% feito de água. É isso que você está colocando dentro de você. Porque você é o que você pensa. E o seu pensamento, ele... Olha, gente, isso aqui é uma coisa interessante que vale a pena ser falado. Você não controla seus sentimentos. Tá? Às vezes você pode discordar disso ou não, mas eu vou deliberar sobre isso aqui. Porque você não escolhe se apaixonar por alguém. Ou não escolhe se desapaixonar por alguém na hora que você quer. Nossa, você acorda hoje e fala assim, nossa, hoje eu vou me apaixonar por alguém? Quando você viu, você já apaixonou. Quando a pessoa te decepciona, você vira e fala assim, nossa, hoje eu tiro do meu coração todo o meu sentimento e vou desapaixonar. Você escolhe? Não. Você não escolhe seus pensamentos, aliás, não escolhe esse sentimento, mas você escolhe as suas atitudes. E você escolhe se você alimenta aquele sentimento ou não. De tanto você parar de alimentar, uma hora ele começa a deixar de existir. Então, por isso que eu estou te falando para você não se cobrar tanto. Você vai ter pensamentos que às vezes você não quer ter, que você acha ruim, que você acha destrutivos, às vezes você vai pensar coisas horrorosas de você, mas cabe você a decisão de alimentar esse pensamento ou não. Cabe você a ação de alimentar isso ou não. A ação é sua. Saiba disso. Porque se você não tivesse controle sobre essa ação, você ia estar à mercê da sua própria vida. E aí já ia ficar complicado. Se você já tem essa consciência, é melhor. Pense que você controla as suas ações e você pode alimentar ou não aquilo. Então, pense isso sobre os seus pensamentos. Tá, agora vamos lá. Já foi feito um estudo onde começaram a catalogar que existem doenças e essas doenças vêm de certos padrões de pensamento. Então, pessoas que têm alguns padrões de pensamentos desenvolvem doenças e as mesmas doenças. Então, eles conseguiram começar a catalogar isso, começou um estudo muito profundo. Disso também nasce a metafísica. Quando você começa a olhar algumas doenças, você já começa a perceber de onde elas nasceram, graças a esses estudos. Por exemplo, aqui eu vi que alguém me falou, o Buenos, eu não sei o nome, mas falou que gostaria de mudar a barriga. No caso, a barriga talvez seja que é uma questão de perca de peso ou a gordura. O que a metafísica traz para a gente e tenta explicar? Existem algumas explicações pelo qual nós acumulamos gordura no nosso corpo. Pense que a gordura, ela é um estoque. É uma coisa que você armazena para você poder ter energia depois. A gordura, ela pode existir no seu corpo porque você vai ver que ela fica da parte de fora. Então, por exemplo, se eu quiser atingir algum órgão vital meu, primeiro você vai ter que passar pela minha barriga, pela gordura para chegar lá. Ela é como se fosse uma camada de proteção. Então, se você vive num ambiente muito hostil, onde você sempre é atacado, provavelmente você vai ter uma camada de gordura, porque é a forma que o seu corpo está colocando como se fosse uma capa de proteção em você, para você não ser atacado pelo meio. Se você tem esse sentimento de ser atacado constantemente, provavelmente você vai aumentar o seu percentual de gordura. Qual é a outra razão pelo qual você pode ganhar gordura? Você ganha gordura porque você está comendo, né? Por que esse ato de comer? Pode ser que você internamente sinta um vazio muito grande. Esse vazio pode vir de várias coisas. Pode ser, às vezes, de uma rejeição, a chance é grande, de um abandono, mas talvez desse sentimento de rejeição. Quando você sente esse vazio interno, você tenta preencher ele com algo. Então, você come para tentar preencher esse vazio interno. Então, você vai comendo para tentar preencher esse vazio interno. Ou como um ato de autopunição. Se você se sente culpado por alguma situação, você começa a descontar na comida essa culpa, mas é como uma forma de se autopunir. Porque aí você vai ter, às vezes, um corpo onde ele vai entrando em algum tipo de... É porque quando você engorda demasiadamente, você não só ganha gordura,
Pode ser que você ganhe colesterol, você sinta dores, porque você vai ficar mais pesada. Às vezes você pode sentir dor nas costas, dor ao andar, seu corpo vai ficar inflamado. Então vai vir outras coisas. Se você tem um sentimento de culpa, a culpa geralmente é ligada com a programação de que todo culpado merece ser punido. Se você é quem se culpa, você em algum momento precisa ser punido. E talvez você se puna com a comida. Até mesmo por você chegar num corpo onde você não quer ter, se olhe no espelho e se autopuna pela sua própria imagem. Existem essas opções e vale a pena você analisar isso internamente. Nossa, é muito difícil fazer essa análise? Não. É só você ir tentando encontrar qual que é a similaridade disso dentro da sua vida. Porque o seu corpo é condizente com tudo isso. Existe o universo externo, existe o seu universo interno. Então você vai pensar, nossa, meus pés. Você queria mudar os pés. Nossa, meus pés. Quando você fica em pé, o que te sustenta? Os pés. Se é algo ali que está sentindo dor, que está te machucando, talvez seja alguma coisa ligada ou ao que te sustenta na terra, ou ao seu próximo passo. Viu que é bem ligado? Seu próximo passo ao futuro. Talvez você está com medo do futuro, alguma coisa no seu futuro. Existe alguma coisa ali no pé. Ou a sua canela. Sua canela também está ligada ao futuro. É a primeira coisa que vai chegar na frente depois do seu pé. Quando você dá essa passada para frente, chega a sua canela. Sua canela também é ligada ao futuro. Só que, por exemplo, a sua panturrilha, ela é conhecida como seu segundo coração. Por quê? Porque ela que ajuda a circular o seu sangue, a bombear o seu sangue para poder circular todo o seu corpo. E o seu coração também é ligado aos seus sentimentos, né? Às suas emoções. Então, quando você sente essa dor na sua panturrilha, é ligado também ao seu coração, como é o seu segundo coração. Existem coisas emocionais que precisam ser resolvidas. Talvez medos estão aqui na sua panturrilha. Talvez o medo do que vai ter no futuro, na sua canela. E você precisa ir analisando isso. Os seus joelhos. É com ele que você se dobra para algo. É por ele que você se levanta. Ele está ligado à sua flexibilidade. A como a forma que você vê, talvez, a sua opinião e a opinião dos outros. Se você é muito inflexível, vai sentir uma dor no joelho. Talvez você queira mudar o seu joelho, os seus ligamentos, por causa da sua falta de flexibilidade com seus pensamentos ou talvez o pensamento de outras pessoas. E esse está ligado ao seu joelho. A sua coxa, seu quadríceps, é ligado ao seu passado. Então, se você sente dor no seu quadríceps, na sua dor, pode ser que tenha alguma coisa no passado que te magoa, que te deixa triste, que você tem um trauma daquela situação, você ainda precisa resolver. Você conseguiu entender que o seu corpo ele vai te dando todos esses sinais? Cada órgão também é da mesma forma. Por exemplo, o seu estômago. O seu estômago faz o quê? Digere. Se você sente dor no seu estômago, se você tem gastrite, se você tem úlcera, se você tem úlcera nervosa, isso está ligado à digestão das situações da sua vida. Será que você está digerindo bem as coisas que estão acontecendo? A forma como alguém te tratou? A forma como você trata outras pessoas? Analise essa questão. Como você está digerindo as coisas que estão acontecendo ao seu redor? Refluxo. Refluxo é o quê? Quando está voltando a comida. Então tem alguma situação que não desceu. Que você fica trazendo ela de volta, Então tem alguma coisa que precisa ser resolvida, porque você fica trazendo de volta. Seu intestino está preso, existe algo que você não quer soltar, alguma situação que você está vivendo que você não quer soltar, que você não quer deixar ir, que você não quer liberar. E da mesma forma também, se o seu intestino estiver solto. Mesmo assim, não está tendo o equilíbrio, porque o seu intestino ele é feito para absorver todos os nutrientes daquilo que você come. Então, se você está segurando a situação, seu intestino fica preso ou ele fica solto. Mas você não está absorvendo aquilo que você precisa daquela situação. Eu quis trazer para você essa percepção, porque quando você faz essa analogia, você consegue entender o que está te levando à sua vida. Os braços. Seus braços estão muito ligados com o seu trabalho. Com tudo aquilo que você pode fazer, como tudo aquilo que você pode receber. Às vezes, você é uma pessoa que faz muito, mas você tem problema para receber. Se você tem algum problema para receber, provavelmente pode estar ligado com o seu sentimento de eu não mereço. Se você não merece, você tem que chegar na questão de por que você não merece. Se é porque existe uma culpa, culpa do quê? Comece a trabalhar o perdão, para você entender o merecimento, para você começar a ter coisas na sua vida e para você poder sobre os seus braços.
se é isso algo que você gostaria de mudar. Aqui, seu trapézio, aqui perto do seu pescoço, se tá doendo é porque você tá um pouco estressado. Às vezes tá pegando responsabilidade demais, que não é sua. Você tá pegando várias coisas que não são seus deveres e tá colocando como obrigação na sua vida e não tá conseguindo cumprir. Sabe aquelas várias coisas que a gente começou no começo da live, que a gente conversou no começo da live, que você abre coisas e às vezes não fecha, fica tudo nas suas costas. Nas suas costas, por isso que dá, que dói. Aquela pessoa que não sabe falar não, que carregar o mundo nas costas, o mundo é muito pesado. As suas costas vai doer. Então é melhor você deixar que cada um cumpra com as suas responsabilidades. Então, pessoal, eu não falei de todos, mas eu falei de alguns. Se o seu, que você pensou hoje no seu dia, encaixou um pouquinho, pensa sobre isso aqui que eu falei, para você conseguir mudar essa situação na sua vida. Quando você consegue mudar essa situação na sua vida, você vai conseguir mudar isso no seu corpo. Tá bom? Nossa, se eu preciso fazer uma cirurgia, se eu fiz eu uso, por exemplo, nossa, eu tô acima do peso que eu queria estar e fiz uma lipo, fiz alguma coisa que tirou isso. Eu não perdi isso, eu tirei isso. Você foi tirado. Significa que você não teve o amadurecimento daquilo para você perder. Se você não aprende isso, provavelmente você volta para o peso que você estava antes. Mas significa que eu vai sempre voltar? Não. Pode ser que no seu pós-operatório, pode ser que de alguma forma você tenha esse aprendizado e compreenda o que é aquilo. Ou até mesmo por você ter compreendido de uma forma rápida demais, você teve o merecimento de fazer uma cirurgia e tirar aquilo. Mas vale sempre analisar, foi como eu falei. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um universo particular, com as suas histórias, com a sua vida. Não tem como você falar de uma forma genérica sobre a vida de alguém. Isso tudo tem que ser analisado dentro da sua realidade. Por isso que eu tô te dando esse ponto de vista para você analisar dentro da sua realidade. Agora, para essa live não ficar muito grande, que hoje eu acho que eu falei muito aqui, e meu intuito não era nem falar hoje, era só que a gente fizesse a nossa meditação. Sente-se numa posição cômoda e confortável para a gente ir para a nossa meditação. Se tiver algo que te aperta, que te incomoda, tira, porque é importante que você esteja extremamente relaxado para a gente fazer a meditação agora. Durante a sua meditação, no comecinho dela, eu vou falar para vocês que a gente vai fazer uma contagem de 10 a 0, seguindo a sua ordem. E a gente vai relaxar cada parte do seu corpo e analise cada parte do seu corpo. Como você sente ela? Se ela tem alguma dor, se existe algo ali que você precisa resolver. A gente já fez 15 dias de meditação. 15 dias eu pedi para você analisar essas partes do seu corpo. Agora você está compreendendo o porquê. Hoje que você está compreendendo o porquê, cada parte do seu corpo que eu vou falar, você vai trazer uma memória ligada a ela e é ela que a gente vai tratar, tá bom? Então, feche os seus olhos, respira profundamente, a exalar o ar devagarinho. Pense que você está completamente tranquilo ou tranquila. Relaxa todo o seu corpo. Nós vamos fazer agora uma respiração. Puxa o seu ar. Segura o ar lá em cima. Solta. Segura. Puxa. Segura. Solta. Segura. Puxa o ar, inspira. Segura. Solta. Segura. Respira normalmente, respira profundamente. Agora na contagem de 10 a 0, visualize um número e visualize a parte do seu corpo e se existe alguma imagem, algum sentimento ligado a essa parte. Respira. 10. Concentre-se agora somente nos seus pés. Na planta dos seus pés. Relaxa os seus pés e mexa ele.
Se sente alguma dor? Você tem algum sentimento sobre isso? Nove. Sinta a sua canela, a sua panturrilha. Mexa um pouco. Você sente alguma dor? Existe algum sentimento ou imagem ligada à sua panturrilha? Sete. Sinta o seu joelho. Você sente alguma dor? Perceba se existe algum sentimento ou alguma imagem relacionada a esse joelho que te traz essa dor. 7. Sinta a sua coxa. Perceba se você tem alguma dor na sua coxa. E se existe algo do seu passado que você precisa tratar, que talvez você precise perdoar. 6. Sinta o seu quadril, relaxe o seu quadril, perceba a sua lombar. Você sente alguma dor? A sua lombar também é ligada às suas questões do trabalho, à sua vida sexual. Se você sente alguma dor, existe alguma situação que você precisa resolver no seu trabalho ou talvez dentro do seu relacionamento. Lembrando que o seu primeiro relacionamento é o relacionamento com si. 5. Sinta os seus órgãos internos. Sinta o seu coração, escuta a batida do seu coração. Seu coração é ligado com seus sentimentos. Seu estômago com a forma como digere as coisas. O seu intestino com a forma como absorve as situações. O seu fígado é ligado com o seu sentimento de raiva. O seu rim é ligado aos seus relacionamentos. Se você sente dor em algum dos órgãos que eu falei, ou tem alguma doença em algum dos órgãos que eu falei, analise sobre este ponto de vista. Quatro. Relaxa o seu trapézio, os seus ombros. Eles estão relaxados. Você sente alguma dor? Se você sente alguma dor, existe provavelmente alguma situação que você não deixa ir, que você não solta. Existem várias pedras que você tenta carregar, que você não precisa mais. Então você vai respirar fundo e você vai pensar mentalmente: deixo ir tudo que não é meu, tudo que não sou eu. E você vai começar a sentir essa leveza no seu trapézio. Deixo ir tudo que não é meu, tudo que não sou eu. Deixo ir tudo que não é meu, tudo que não sou eu. 3. Relaxa os seus braços. Se você sente dor no seu braço, é ligado talvez ao seu trabalho, é ao doar ou ao receber. Talvez seja ao receber o que você tem medo de receber. Carinho, amor, presente.
Porque talvez você foi tão machucado que você sempre liga ou você associa que receber sempre vem com uma cobrança e isso te traz medo. Só que nesse momento, você vai mentalizar que vem até você tudo que você merece. Que venha até mim tudo que eu mereço. Eu recebo tudo que eu mereço. Eu recebo tudo que eu mereço. Dois, você vai relaxar sua cabeça e seus pensamentos eles estão completamente fluidos e controlados, trazendo para você a sensação de paz e de tranquilidade. Neste momento, encontre uma única coisa pelo qual você é grato. Você vai permanecer nesse estado por 1 minuto e esse 1 minuto será o suficiente para a restauração do seu verdadeiro eu. Respira profundamente. Na contagem de 5 a 0, seguindo a sua ordem, você pode abrir os seus olhos. 5, vai mexendo os seus pés, mexa seus pés, sinta sua perna. 4, sente todo o seu corpo. 3, espreguiça. 2, respira profundamente. 1, pode abrir os seus olhos. Oi de novo, para quem acabou de abrir os olhinhos. Pessoal, muito obrigada a cada um de vocês que participou dessa live, desse momento.